Pela terceira fase da Copa do Brasil, o Retrô empata em casa, na Arena Pernambuco, contra o Fortaleza. Já o Náutico perde de virada no Morumbi. O Náutico jogou contra o São Paulo. É isso aí, gente. Seja muito bem-vindo ao canal Lúcio Neto Futebol Clube. Aqui sempre teremos um espaço muito importante para conversarmos sobre o nosso futebol. E já quero começar o vídeo pedindo para você se inscrever no canal. Se ainda não for inscrito, clica no sininho para receber as notificações, deixa o seu like e o seu comentário, isso sempre será muito importante para a gente. E agora vamos falar de futebol, vamos falar de Copa do Brasil. Ontem tivemos dois times pernambucanos envolvidos na terceira fase desta competição. O Retrô recebeu em casa, na Arena Pernambuco, o Fortaleza e empatou 1-1. Já o Náutico visitou o São Paulo no Morumbis e perdeu de virada por 2-1. O jogo do Retrô foi bem interessante. O time de Camaragibe dominou a partida. O Fortaleza não teve tantas oportunidades e o Retrô até conseguiu abrir o placar com o Richard Franco, o paraguaio de fora da área, colocou ali no canto do goleiro do Fortaleza, que não teve muito o que fazer. E o Retrô continuou dominando a partida, dominando o jogo, o Fortaleza sem muitas oportunidades. E no segundo tempo é que o Fortaleza conseguiu o empate com o argentino Lucero, que há algumas partidas não conseguia marcar os seus gols, mas desencantou contra o Retrô e conseguiu empatar o placar e deixar o duelo equilibrado para a partida de volta dessa terceira fase da Copa do Brasil, que está programada para o dia 21 de maio, uma quarta-feira, às 19 horas, lá no estádio Castelão, em Fortaleza. Interessante que nesse jogo, pelo menos eu pela primeira vez, vi um juiz marcar um escanteio em decorrência do goleiro demorar com a bola, né, sem colocar a bola em jogo. O Volpi do Retrô ficou mais de 8 segundos sem lançar a bola para o jogo e o juiz marcou um escanteio que até gerou uma jogada perigosa para o Fortaleza. Mas o time cearense não conseguiu desenvolver um bom futebol. Se esperava muito do Fortaleza, principalmente porque estava enfrentando um time de Série C, mas o Retrô é um time muito bem estruturado. Apesar de não ter jogadores brilhantes, funciona muito bem. É um time que sabe o que quer, vai bem para o ataque. Acho que no segundo tempo o Retrô caiu um pouquinho, principalmente depois da saída do Fernandinho, né? Que faz muita diferença. Ontem também o Retrô não teve o Fabinho, volante, que jogou no Sport, no Ceará, não teve o Mascote, mas fez um bom jogo e vai para Fortaleza vivo, né? Porque mostrou que é um adversário muito duro. Já havia mostrado isso no Campeonato Pernambucano, quando na primeira partida da decisão, no segundo tempo, merecia vencer o Sport e no segundo jogo na Ilha do Retiro, naquela decisão, foi melhor que o Sport e até venceu a partida e perdeu a decisão nos pênaltis. Então o Retrô é um time muito interessante, um time equilibrado, um time que não tem medo de ir para o ataque, né? Enfrentou o Fortaleza, um time de Série A, e assim como tinha feito com o Sport, continuou jogando bem, fez um jogo muito interessante, um jogo que mostra que lá em Fortaleza não vai dar muita moleza para o time cearense não. O placar terminou em 1-1, mas acho que o Retrô jogou melhor que o Fortaleza. O Fortaleza realmente não conseguiu desenvolver um bom futebol aqui no Recife e o Vojvoda continua sendo muito criticado. Tem boas peças, excelentes peças, o Retrô não tem todas essas peças, mas o Fortaleza não consegue, nesse início de temporada, bons resultados. Vem de alguns resultados ruins, acredito que nos últimos 12 jogos o Vojvoda deve ter vencido 1 ou 2 partidas e a diretoria vem sendo muito pressionada, mas o Vojvoda tem um trabalho muito consolidado no Lion, né, no Fortaleza, e acredito
que permanecerá construindo esse seu trabalho, que é longevo, né? Um treinador que está há muito tempo no departamento técnico, no comando técnico do Fortaleza, e algumas vezes ele começa o ano assim e depois ele consegue desenvolver e até se classificar para Libertadores. Então o torcedor do Fortaleza espera que o time cearense consiga desenvolver um bom futebol a partir de agora. E o Retrô? Esperar que o Retrô consiga resultados muito importantes na Série C e até a expectativa, existe uma expectativa de que consiga se dar bem nessa Copa do Brasil. É um time chatinho, né? Um time de Série C, mas com muita estrutura, o Retrô paga em dia, os jogadores têm toda uma infraestrutura para conseguir jogar bem, e o Laércio Guerra, que é o presidente do Retrô, oferece tudo que é possível para que o jogador se sinta bem e com as suas capacidades plenas, né, consiga render bem nos seus jogos, porque o Retrô realmente oferece uma excelente estrutura. O Retrô vai conseguir dar trabalho ao Fortaleza no jogo de volta, repito, dia 21 de maio, às 19 horas, lá no Castelão, em Fortaleza. E a gente torce para que o time pernambucano consiga essa vaga. Não é impossível, mostrou que tem futebol para ir para o embate lá em Fortaleza e conseguir a classificação. No ano passado, esse embate terminou com o triunfo do Fortaleza, né? O jogo foi para os pênaltis, terminou em 0-0 lá, pela segunda fase da Copa do Brasil, e o Fortaleza conseguiu se classificar, mas mesmo nos pênaltis o Fortaleza sofreu, ainda perdeu acho que duas cobranças, e o Retrô foi desclassificado, mas mostrou que é chatinho e que consegue dar muito trabalho. Agora vamos falar do Náutico, que jogou fora de casa. Primeira partida lá no Morumbis, enfrentou o São Paulo. E o São Paulo estava sem o Lucas, sem o Calheri e também sem o Oscar. E o time paulista apresentou um futebol muito interessante, principalmente no início da partida. Teve muitas chances para abrir o placar, principalmente com o Luciano. Mas o Náutico é um negócio assim do técnico Hélio dos Anjos, né? Os times do Hélio dos Anjos jamais serão times covardes. Sempre apresentarão um futebol propositivo, sempre irão muito bem para o embate. Mas o Náutico tem pecado nas suas deficiências técnicas. O jogador sabe o que precisa fazer, mas ele não consegue render aquilo que é necessário, principalmente quando enfrenta um adversário com um peso um pouco maior e bem maior, o São Paulo, né? Com estrutura de jogadores muito caros e realmente tem um futebol muito melhor. Mas como time, como equipe, o Náutico não se apavorou, o Náutico foi para cima quando teve a chance e até abriu o placar. Sofria ali uma grande pressão, mas o camisa 10 do Timbu, Caio Vitor, fez um belíssimo gol, um golaço abrindo o placar no Morumbi. E o São Paulo ficou meio atrapalhado ali após o gol, né, porque estava pressionando muito, teve inúmeras chances. Até aquele momento da partida, acho que o Luciano já tinha perdido umas 3 oportunidades, cara a cara com o goleiro do Náutico. Mas quem não faz, toma, e o Náutico conseguiu abrir o placar. E ali nos minutos seguintes do gol do Náutico, o São Paulo ficou um pouquinho atrapalhado e o Náutico conseguiu até outras jogadas bem interessantes. O zagueiro do Náutico falha demais, né? E ali pelo lado direito, o São Paulo teve boas jogadas, mas o São Paulo conseguiu empatar a partida com o Luciano. Gols de camisas 10, né? O Caio Vitor, do Náutico, e depois o Luciano, que havia perdido tantas oportunidades, conseguiu empatar a partida, colocou no cantinho do goleiro do Náutico e não conseguiu, e conseguiu abrir o placar. E na segunda etapa, o Náutico já não voltou tão bem, já não voltou com o mesmo ímpeto, e o São Paulo no primeiro minuto já conseguiu virar a partida. E a partir daí, o São Paulo conseguiu dominar quase que amplamente a partida, quase que completamente,
e o Náutico já não tinha mais aquela força de no contra-ataque elaborar boas jogadas ofensivas e ficou por isso aí. O São Paulo ficou naquele jogo meio burocrático, até conseguia roubar as bolas, conseguia fazer boas jogadas, mas no terço final do campo não conseguia chutar corretamente no gol. E o São Paulo, nessa etapa, dominou o jogo, mas foi aquele jogo chato. O segundo tempo foi um jogo chato. O Náutico esbarrava nas suas deficiências técnicas, sabia o que queria, tentava fazer, mas esbarrava nas suas deficiências técnicas. A gente não pode negar que o técnico Hélio dos Anjos já começa a elaborar um trabalho muito interessante e pelo que a gente consegue enxergar, o time vai fazer um bom trabalho na Série C. Só que enfrentou um adversário poderoso, mesmo com muitos desfalques, na parte técnica, na parte de executar as jogadas. Os jogadores do Náutico tiveram muitas dificuldades e com isso não conseguiu reverter o placar. Mas isso demonstra que nos aflitos, que é um time que o Náutico tem uma identidade profunda, né, de muitos anos, o jogo não será fácil para o tricolor paulista. Inclusive, alguns jornalistas, alguns comentaristas já diziam isso, que nos aflitos o Náutico tem chance de reverter o placar, porque é um time que joga muito bem em casa e demonstrou no Morumbi, em São Paulo, que é um time que tem as suas deficiências, mas que como equipe funciona e que a gente já começa a enxergar o trabalho do Hélio dos Anjos, que gosta de marcar na pressão alta, que gosta de propor o jogo, que gosta de jogar de maneira ofensiva, que quando tem a bola não fica se escondendo. Então o Náutico tem essa dinâmica de jogo. Só precisa conseguir jogadores que consigam executá-las de maneira mais inteligente, de maneira mais prática, mais efetiva. Então o resumo do jogo é o seguinte: o São Paulo foi melhor nos dois tempos. No primeiro tempo, o Náutico conseguiu equilibrar o jogo em alguns momentos e quando tinha a bola ia para cima, não ficava com medo. No segundo tempo, o Náutico já não tinha essa mesma força. O São Paulo conseguiu marcar bem a equipe alvirrubra, mas o Náutico mostrou que nos aflitos pode reverter essa diferença de placar, né? O Náutico perdeu por 2-1, o São Paulo joga por um empate, né? Que se classifica para a próxima fase. Essa partida de volta acontece no dia 20 de maio, uma terça-feira, às 21h30, no estádio dos Aflitos, e a expectativa da torcida é de lotar os aflitos. Tem que ter esperança e convicção de que o time conseguirá reverter esse placar. Então o São Paulo foi bem, mas no segundo tempo ficou aquele jogo chato. O tricolor paulista tinha algumas oportunidades, mas desperdiçava no terço final. O Náutico já não tinha tanta força para atacar. No segundo tempo, o goleiro do São Paulo fez pouquíssimas defesas e o São Paulo, quando chegava cara a cara com o gol na grande área ou no terço final do campo, não conseguia chutar bem, ou chutava para fora, ou perdia a bola. E o Náutico chega em Recife, retorna para Recife com esperança de que pode mudar esse placar e se classificar para a próxima fase da competição. Então, os dois times pernambucanos que jogaram essa terceira fase da Copa do Brasil saem vivos. Mesmo perdendo no Morumbi, o Náutico mostrou que tem capacidades para reverter esse placar nos aflitos. E o Retrô, que jogou na Arena Pernambuco contra o Fortaleza, jogou melhor que o time cearense e mostrou que lá no Castelão pode dar muito trabalho e quem sabe também conseguir a classificação. Então, só recapitulando aqui, o Náutico joga a partida de volta contra o São Paulo pela terceira fase da Copa do Brasil, no dia 20 de maio, às 21h30, nos Aflitos, uma terça-feira. Já o Retrô joga essa partida de volta no dia 21, às 19h, lá em Fortaleza. E o Náutico joga na terça-feira, dia 20, às 21h30, e o Retrô joga no dia 21, às 19h, no Castelão, lá em Fortaleza, enfrenta novamente
o tricolor do PC, o Fortaleza, o Lion. É isso aí, gente. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Clica no sininho para receber as notificações. Deixa o seu like e o seu comentário. Isso sempre será muito importante para a gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.